Quando estamos falando de vestido junino, o tecido precisa fazer mais do que vestir. Ele precisa dar vida à peça. Oi, eu sou a Nani aqui no canal Nani Vlog de Costura e hoje eu vim responder uma dúvida que eu tenho recebido muito nas últimas semanas. Tenho aqui no canal e nas outras redes vizinhas alguns vídeos ensinando a fazer peças de vestido, de saia, de roupas de festas típicas no geral. Um exemplo muito adorado por todo mundo é esse aqui, ó. Esse aqui porque é muito simples. E esse tecido aí, eu vou mostrar para vocês como que ele é a chave para você ter uma peça perfeita aí para sua festa junina. Mas antes de falar para você aqui qual é o nome desse tecido, eu quero te mostrar por que a escolha certa faz toda a diferença. Por que nem todos os tecidos vão funcionar bem? Então, alguns tecidos eles não armam a saia o suficiente, outros amassam rápido demais e ainda tem alguns que são lindos na loja, mas depois de costurados são uma decepção. Mas então, quais são as características do tecido ideal para um vestido junino? O tecido para um vestido junino ele precisa ter algumas características. A que está no topo é que ele precisa ter estrutura, porque ele vai sustentar babados e rendas. Ele precisa aceitar bem cores vibrantes e estampas. Precisa ser resistente e, claro, precisa facilitar a costura. E existe um tecido, sim, gente. Existe um tecido que reúne todas essas características. E talvez você até já tenha visto, talvez até já conheça, mas nunca tenha percebido o poder que esse tecido tem. Eu vou dar para vocês uma rápida pista histórica sobre esse tecido. Já vai deixando o like aí, se tiver alguma coisa, alguma dúvida, já deixa nos comentários e vamos construir um pouquinho de cultura sobre tecido. Cultura nunca é demais, né, gente? Vamos lá. Acontece que antes de conquistar os arraiar, ele passou pelas passarelas. Esse tecido, ele nasceu lá no glamour, tá? Antes de chegar aqui nas nossas festas típicas, ele veio do glamour. Ele quase não amassa, tem excelente durabilidade, arma saias lindamente e muitas costureiras experientes escolhem ele novamente todos os anos. É o meu caso. Já sabe qual é? O tergal é um tecido sintético, geralmente poliéster puro ou misto. Ele é conhecido por sua alta durabilidade, resistência a rugas e secagem rápida. Embora seja muito resistente, a sua capacidade de absorver água é muito baixa, o que pode causar desconforto em dias quentes. A história do tergal começou na década de 1950 e foi uma empresa britânica que desenvolveu uma nova fibra de poliéster que ficou conhecida como terilene. E o nome tergal foi adotado logo em seguida. Ele foi rebatizado por uma empresa gigante chamada Rhodia, da França. Comprou os direitos da tecnologia e deixou o tergal conhecido mundialmente. Muito vendido sob o lema de ser um material revolucionário que não amassa. E sim, o poliéster e o tergal, eles viveram um auge na moda, tá, gente? Tanto internacional quanto brasileiro. E é fácil entender porque ele virou assim o queridinho da época. Você imagina, né? Pensa aqui com a gente como que era usar um ferro de passar nessa época. Pensou? Agora você imagina você ter que usar aquele tipo de ferro todos os dias e aí me lançam um tecido que simplesmente não amassa e que seca muito rápido. Esse daí foi o motivo, então, do sucesso do tergal. E ele foi muito usado para aquelas calças de boca de sino, ternos estruturados, saias plissadas. Foi realmente o auge do mercado de moda. Já que no Brasil, apesar de ser um tecido assim, não muito agradável para o clima quente aqui do país, ele foi muito abraçado, graças ao seu baixo custo e durabilidade. E aí, com o passar dos anos, o tergal foi perdendo um pouco o negócio de estar nos guarda-roupas, muito por causa das descobertas de tecidos novos, mais confortáveis, o algodão, elastano, lycra. E o tergal, então, acabou ficando de escanteio por ser um tecido muito rígido para ser vestido, pouco respirável, acabou sendo considerado tecido careta. Por volta dos anos 2000, a empresa Rhodia, ela encerrou a fabricação do tergal
e partiu então para a fabricação de tecidos mais tecnológicos, como é o caso dos tecidos de PET, que são sintéticos mais modernos e mais agradáveis para vestir. E apesar da marca ter sumido, o nome Tergal ele passou a ser sinônimo dos tecidos desse tipo, assim como aconteceu com algumas outras marcas, né? Por exemplo, a Lã de Aço, que a gente até hoje chama de Bombril porque era uma marca. Deu para entender, né? Mas ele não morreu, o tergal sobreviveu. Passou a ser encontrado mais em artigos de casa, né? Cama, mesa, toalhas de mesa, cortinas, forros e artigos de decoração. E acima de tudo virou o queridinho, virou o rei das festas juninas, assumindo então o seu famoso e característico xadrez super colorido. É o tergal. Sim, o tergal continua sendo um dos melhores, se não o melhor tecido para vestidos juninos. Isso porque ele une a estrutura, a beleza, a praticidade e a tradição, porque como eu falei para vocês, é um tecido que tem história. E aí, ficou surpresa? Ficou surpreso? Achava que era esse tecido? Talvez até já conhecesse, mas não sabia o nome, não é verdade? Vai esquecer novamente? Não vai, porque agora você assistiu o vídeo aqui e a explicação com certeza entrou na sua mente. E me conta aqui nos comentários se você já costurou o tergal, se você pretendia já utilizar esse tecido ou tinha em mente um tecido diferente. E é claro, não esqueça, né? Porque se esse vídeo te ajudou, você vai compartilhar com outras costureiras que também estão procurando o tecido ideal para as suas festas de São João. Um beijo grande e a gente se encontra pelos arraiais da vida. Tchau!